Até que ponto vale uma experiência única? Este tema vem sendo muito debatido após a tragédia que aconteceu com o submersível da OceanGate. Fundado em 2009 por Stockton Rush, um mergulhador entusiasta. Inicialmente cria a empresa OceanGate para um vórtice de exploração oceânica tripulada, para pesquisas e exploração do vasto mar em profundidades de até 4.000 metros, com seu submersível Titan. Este submersível em questão tinha 6,7 metros de comprimento e 2,8 metros de largura, e um pequeno visor de 53 centímetros para a visualização da tripulação, com capacidade para 5 pessoas, todas sentadas e bem apertadas, visto que o tamanho deste submersível é um pouco maior do que uma caminhonete, e com uma autonomia de oxigênio de 96 horas de submersão. A sua capacidade de carga era de 685 kg e foi construído com fibra de carbono e titânio, com uma espessura aproximada de 5 polegadas em um formato cilíndrico, pensado para suportar a pressão absurda do mar, visto que a cada 10 metros de profundidade, a pressão calculada é de 1 atm. Sendo assim, para suportar os 4.000 metros, seria necessário a criação de um casco que fosse capaz de suportar 400 vezes a pressão atmosférica. Nessa altura do campeonato, todos já devem saber do desastre que aconteceu, levando 5 vidas. E esta é a foto de 4 das 5 pessoas que foram nessa última expedição do Titan. Muito vem sido falado sobre os riscos dessa embarcação, pois aparentemente foi construída de forma bem amadora e não foi regulamentada por nenhum órgão. E claro, sobre o seu contrato de responsabilidade, onde diversas cláusulas eram em proteção da empresa, alertando os riscos deste passeio. $250 mil para visitar os destroços do Titanic, que foi um dos navios mais conhecidos da história, e o maior navio de passeios britânico, e que infelizmente veio a naufragar no dia 14 de abril, às 23h40 de 1919, após colidir com um iceberg, e com mais de 1.500 pessoas a bordo. Visto as dificuldades de visibilidade no mar profundo e pouco conhecimento do humano sobre este local, o navio foi encontrado em 1985 a 3.843 metros da superfície. Muito se falou dele, pois diziam ser inafundável, e teorias foram levantadas que o submersível também sofreu o mesmo destino infeliz desse navio, pois era um local amaldiçoado e que o fim era certo. Bom, o fato é que diversas filmagens e até filmes foram feitos do Titanic. Inclusive, o diretor James Cameron, do longa-metragem, o visitou cerca de 33 vezes, a bordo do submersível chamado Mir, que foi construído lá em 1987. Mas, voltando para o assunto trágico do acidente, o submersível Titan contava com apenas coisas que são realmente bizarras. O mesmo era controlado por um joystick que aparenta ser da marca Logitech e que custa cerca de $29, com uma pequena adaptação em seus analógicos. Fora que diversas coisas bizarras também existiam em sua construção, como tubos que mais pareciam de construção industrial. Contava com apenas um botão para voltar ao topo em caso de emergência, não possuía sistema de GPS, até porque não funcionaria em tão fundo assim. Era guiado por um sistema de mensagens, de textos curtos, e até o sanitário era algo realmente precário. Imagina, pagar $250 mil para você usar um banheiro em frente de todos e um lugar extremamente apertado. Que situação se a pessoa tivesse uma dor de barriga, hein? O que levantou ainda mais questionamento da população de como bilionários poderiam aceitar proposta de viajar em um submersível que nitidamente apresentava tantos perigos para si. O fato é que o Titan tentava alcançar o Titanic desde 2017. E foi em 2021 que conseguiram pela primeira vez. Ele realizou cerca de 2 descidas em sequência, com sucesso. Inclusive, ele tinha sido responsável por gravar as primeiras imagens em qualidade de 4 e 8K do navio naufragado. Devido a esses feitos, a OceanGate decidiu começar a levar turistas para visitá-lo. E até a NASA ajudou na construção do Titan, o que passou um ar de credibilidade ainda maior para os aventureiros, mas nem a NASA autenticou o projeto devido aos inúmeros riscos. O clima não estava a favor. A descida tripulada chegou a ser adiada, e foi no domingo, dia 18 de junho de 2023, que decidiram iniciar a submersão. A descida levaria cerca de 2 horas, pois o Titan andava por volta de 4 km por hora, e após 45 minutos de descida, ele perdeu o contato com o navio de controle. Sabendo disto, era provável que o Titan estivesse por volta de 1.600 metros abaixo da superfície, e muitos já teorizavam que nesse momento ele já poderia ter implodido. Na tarde de segunda-feira, esforços começaram a ser realizados para localizar o submersível, visto que ainda havia 70 horas de oxigênio, e ainda dava um prazo para localizá-lo até quinta-feira, ao meio-dia do dia 22 de junho, o que significava que ainda há esperanças. Porém, realmente era uma tarefa muito difícil localizá-lo, pois mesmo que houvesse uma noção de mais ou menos aonde estava o submersível, o oceano era muito vasto, e o Titan era minúsculo em comparação a isso. Sem contar na dificuldade de visibilidade e os riscos de correntezas terem levado para outro local. O mundo todo se comoveu com a história, alguns torcendo para acharem o submersível e outros rindo da situação.
de como pessoas ricas puderam aceitar a participar dessa expedição e que haviam preocupações maiores para se gastar tantos recursos. Mas a questão é, independente de serem milionários ou não, ainda são vidas, e esforços eram necessários para tentar salvá-los. Em meio às buscas, um sonar captou ruídos que aconteciam no intervalo de 30 em 30 minutos durante 4 horas, o que aumentou ainda mais as esperanças de que ainda havia vida lá. Logo em seguida, foi enviado um drone submarino francês, não tripulado, que poderia chegar até 6.000 metros de profundidade, e tentou seguir os rastros dos ruídos na esperança de localizar o Titan. E se porventura ele fosse localizado e estivesse preso em algum lugar, este drone contava com algumas garras que poderiam desobstruir a passagem, assim permitindo com que o Titan voltasse ao topo. Porém, muito pouco poderia ser feito nessa altura do campeonato, visto que pouco tempo restava. O tempo para voltar à superfície era bem apertado, e ainda seria necessária uma equipe para desparafusar a escotilha e resgatar os tripulantes. E este drone em questão foi até o local que os sons foram captados, e eles descartaram a possibilidade de ter vindo do Titan, visto que não encontraram nada no local. Mas, infelizmente, o prazo de localizá-lo ainda com oxigênio acabou. Então, todos já tinham certeza que, independente se localizassem ou não, já era tarde demais. Porém, a busca ainda continuava, tanto em altas profundidades quanto também na superfície, pois o Titan poderia ter sido levado pela correnteza e voltado à superfície, podendo assim ter ficado um pouco distante do ponto de partida. Mas como a escotilha era fechada por fora, mesmo que eles tivessem chegado à superfície, ainda não teriam formas de sobreviver. Pouco tempo depois, o drone enviado localizou destroços do Titan próximo ao Titanic, cerca de 400 metros de distância. E foi aí que ficou claro que o mesmo implodiu. A implosão é o oposto da explosão, já que a explosão libera energia do centro para fora, enquanto a implosão, devido à alta pressão do mar, recebe a carga de energia de fora para o centro. E algo que acontece muito rápido, cerca de 30 milissegundos. E com certeza essa seria a forma menos dolorosa para partir. Bom, muitas pessoas criaram diversas teorias sobre o caso, que foi apenas um marketing para um próximo filme do Titanic, ou devido à quantidade de processos que os tripulantes tinham, eles fingiram terem partido desse plano para outro para limpar os seus nomes, talvez com uma nova identidade. E até mesmo sobrou para Elon Musk, porque estavam utilizando a Starlink e ela deveria chegar lá no fundo do mar. Mas isso é só teoria da conspiração. Primeiro que seria um péssimo marketing brincar com algo tão sério. Existem formas mais trágicas de mudar a identidade e a Starlink não chega no fundo do mar. Nem mesmo o GPS conseguiria propagar sinal de lá. O único meio de contato realmente seria seguindo o sonar. E a pergunta que fica aqui é: até que ponto vale se arriscar por uma experiência como essa? Embora vários tripulantes eram entusiastas de longa data, com feitos únicos, já tendo viajado para o espaço, já participado de outras submersões, o que será que pensaram ao se deparar com a oportunidade de visitar o Titanic? Será que valeria a pena o risco pelo feito? E ao ver o Titã com diversas irregularidades, não passou nem um pouquinho de insegurança? E sendo bem sério aqui, se fosse eu, só de ler o contrato já teria desistido dessa viagem. E também pra mim não faz muito sentido. Ir visitar o Titanic, vê-lo por uma janelinha de 53 centímetros, sendo que eu poderia simplesmente colocar um VR de altíssima resolução e aqui da superfície mesmo, sem correr nenhum risco, visitá-lo. Mas o que vale é a experiência, né? Depois de certo tempo, o dinheiro já não faz mais sentido, e as pessoas que são ricas vivem de apreciar coisas e momentos como estes. Infelizmente, essa foi uma tragédia, praticamente anunciada. Muitos riscos foram relatados até por um antigo funcionário da empresa, que já dizia que o Titan tinha grandes problemas com seu casco, e o pior aconteceu. O que resta agora é confortar os familiares, e este acontecido fica para reflexão.